Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados irmãos, meus distintos alunos, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 8, de 22 de fevereiro de 2026. A lição de hoje, ela traz como título o Deus Espírito Santo. Nas lições anteriores, nós estudamos sobre o Deus Pai, estudamos sobre o Deus Filho, e a partir dessa lição nós estaremos estudando sobre o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é uma pessoa, assim nós cremos, porque assim a Bíblia nos apresenta. Ele é uma das pessoas da Trindade. Eu diria que, dentre as pessoas da Trindade, é aquela é uma das pessoas da Trindade. Toda a Trindade ela é complexa, mas dentro da Trindade o Espírito Santo é uma das pessoas mais mal entendidas, porque muitos, têm uma dificuldade pelo próprio fato de ser o Espírito Santo. Aí já tem logo aquela imagem, a impressão de que se trata de algo, de uma força, de algo que é do poder de Deus, coisa como que é desprovido de uma pessoalidade, como sendo um poder, uma força que habita em Deus e não necessariamente uma pessoa. Então, a pessoa do Espírito Santo, eu diria que é a mais mal entendida, mal compreendida dentre as 3 pessoas da Trindade. O desafio, é claro, em relação à pessoa de Jesus Cristo, mas nós sabemos que Jesus, ele é um indivíduo histórico, também histórico, e não há como negar, a sua existência. Já a pessoa do Espírito Santo, tem-se uma certa dificuldade, pelos motivos que eu acabei de falar, e alguns, inclusive, não o consideram como uma pessoa ou como Deus. Mas nós cremos, porque a Bíblia nos afirma, e dentre as passagens, nós vamos ver aqui que a missão do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é algo que deve nos chamar bastante atenção, porque Jesus, quando ele esteve aqui, e ele estava para ser assunto aos céus, ele disse que era necessário que ele fosse para que ele pudesse enviar o Consolador. Na Bíblia, aí, o Consolador tanto se refere a Jesus, em dado momento, quanto ao Espírito Santo. E se nós partirmos do princípio que Jesus era uma pessoa que esteve aqui, formou o seu grupo de discípulos, de seguidores, e ele estava, voltando para o Pai, e era necessário que alguém, continuasse na companhia, cuidando da igreja, dos seus discípulos. Não há nenhuma lógica em, uma pessoa, subir aos céus e ser substituído por uma força. Então, quando ele diz que ele enviaria um Consolador, naturalmente está tratando de uma pessoa, alguém que viria, dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. Então, uma pessoa é substituída por outra pessoa. Então, dentro da Trindade Santa, nós não podemos ver o Espírito Santo como sendo uma força, mas, de fato, ele é uma pessoa. A Bíblia o mostra, revela como uma pessoa. Jesus menciona ele como sendo uma pessoa que seria enviada da parte do Pai. Portanto, nós cremos no Espírito Santo não como a força ativa de Deus, não como um poder,
ou algo dessa natureza, mas nós cremos como sendo uma pessoa tendo a sua personalidade. Bem, então, o título da lição, dessa lição e outras que virão, será em torno do Espírito Santo, e as últimas lições nós estaremos aí fechando, retomando a questão da Trindade. Mas é claro, em cada lição que nós falarmos aqui, é impossível falar de uma das pessoas da Trindade, seja do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, sem mencionar as três pessoas da Trindade, uma vez que essas pessoas compõem uma unidade trina, uma unidade composta. O texto áureo da nossa lição está em João 14, verso 16, um texto bastante conhecido, que está dentro exatamente desse contexto de quando Jesus ele revela para os seus discípulos, anuncia a eles a necessidade de que ele vai para o Pai, que eles não devem ficar com o coração perturbado, porque ele iria para o Pai, mas ele enviaria alguém para estar com ele iria preparar moradas, etc. Vai exatamente dentro desse contexto que nós temos o texto aqui do texto áureo da lição, sendo redundante. Bem, então o texto áureo nos afirma o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus está dizendo que quando ele subir aos céus, ele pediria ao Pai, o Pai enviaria outro consolador, ou seja, alguém semelhante a ele, e esse alguém estaria com a igreja, com os seus discípulos para sempre. Então, nós temos aqui essa afirmação de Jesus, quando ele diz outro consolador, já subentende, infere-se, que ele era o consolador que estava consolando, dirigindo a vida dos seus discípulos, e agora viria outro para estar no lugar dele. E esse outro seria enviado exatamente da parte do Pai a pedido de Jesus, porque ele diz bem claro que ele rogaria a Deus Pai, essa outra pessoa da Trindade, e o Deus Pai enviaria outra pessoa que seria o Consolador. Então aqui temos a menção aqui da Trindade e um pouco mais à frente Jesus vai dizer aos seus discípulos, quando ele está de fato sendo assunto aos céus, que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém até o cumprimento da promessa da vinda do Consolador, ou do Espírito Santo. A verdade prática da nossa lição nos afirma: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Então, aqui, essa verdade prática, ela deixa bem clara que o Espírito Santo é essa terceira pessoa da Trindade, ou seja, uma das três pessoas. Essa ideia de primeira, segunda e terceira é mais uma questão didática, para referir ao ministério do Pai, que foi quando da criação, a evidência do ministério do Pai, e o ministério do Filho, quando da redenção do pecador, e o ministério do Espírito Santo, que é aplicando a obra da redenção. Então, essa questão dessa nomenclatura, dessa ordem, primeira, segunda e terceira pessoa, é mais em relação ao ministério das pessoas da Trindade em relação ao homem, mas isso não quer dizer que uma não existiu ou passou a existir a partir de um tempo. O Espírito Santo não passou a existir no dia de Pentecoste. Jesus, enquanto Deus, ele não passou a existir quando da encarnação. Eles sempre existiram, coexistiram para sempre. Então, aqui a verdade prática, ela vai apresentar que o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, é plenamente divino, assim como o Pai, como o Filho. Ele atua como um consolador, ele é o ensinador, aquele que nos ensina, ele é o santificador da
igreja. Papéis esses que também tanto o pai quanto o filho, ele, ocupa, na igreja. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo de número 14, versos de número 25 ao 31. Portanto, João 14, 25 a 31, está o texto que nós iremos aqui refletir, com vocês. O verso de número 25 do capítulo 14 de João. Tenho-vos dito isso estando, convosco, mas aquele Consolador, aí Jesus está dentro de um contexto que ele havia falado exatamente sobre a necessidade dele ir ao Pai, que ele iria, ele já tinha avisado os seus discípulos que ele iria, e tudo isso ele está dizendo aqui que essas informações sobre, tudo que haveria de acontecer, ele já havia conversado com os seus discípulos enquanto estavam com eles, e agora ele estava prestes a subir, então ele vai assim retomar essa ideia. Mas ele diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, e aqui é claro, também tem outras informações dentro desse contexto, do capítulo 14 do livro de João, vou até abrir aqui, caso haja necessidade de fazermos uma leitura de algum texto, eu creio que não, mas aí só retomando o verso de número 14, ele vai, o capítulo 14, o verso de número 1, melhor dizendo, a gente está lendo aqui o verso 25 na lição. No verso 14, por exemplo, ele chama a atenção dos discípulos que eles não deveriam ficar perturbados o coração, mas que eles deveriam crer em Deus, assim como eles deveriam crer nele, porque na casa do Pai haveria morada e que ele iria preparar lugar para eles. Ele vai, então, começa a falar que não os deixaria órfãos, então ele vai ensinar em relação a isso, sobre a necessidade dele ir, mas que eles não ficariam sozinhos. Ele vai estar exatamente falando isso, a ideia de não deixar órfão, no verso 18, e ele prossegue, então, trazendo essas informações, falando sobre a ideia que ainda um pouco o mundo não o veria mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês me verão. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vocês em mim. Aquele que tem os meus mandamentos vai guardar, etc, etc. Jesus diz que se alguém me ama, o amasse, guardaria os seus mandamentos, etc, etc. E aí é que vai entrar o contexto do que ele está dizendo. Tenho-vos dito isso estando ainda convosco, dentro desse contexto. E aí o verso de número 26 ele vai dizer: "Mas aquele Consolador", e aí vai aqui abrir um apóstolo para dizer quem é esse Consolador, aquele Consolador, o Espírito Santo, chamado de Consolador, aqui o Espírito Santo, com letras maiúsculas, uma pessoa, mas aquele Consolador, ou seja, aquele, ou seja, está falando de outro, não dele, então já subentende outra pessoa, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, iria no nome de Jesus, portanto, outra pessoa, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu acho bastante interessante esse verso de número 26, porque às vezes nós lemos esse texto e nós não percebemos a profundidade do que Jesus está dizendo. Aqui ele está afirmando que o Espírito Santo ele viria com duas funções. Aqui, ele coloca a primeira: "vos ensinará todas as coisas". A ideia aqui de que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas, ela é bastante importante, ela tem um significado muito profundo, porque Jesus, ele teve aqui apenas, o seu ministério durou cerca de 3 anos e meio, e é claro, foi um ministério curto, e Jesus ensinou aquilo que era necessário, que era fundamental,
ele não teve tempo, vamos dizer assim, um tempo suficiente para ensinar muitas coisas, falar muito sobre o Pai, mas ele falou aquilo que era necessário para que o Pai fosse conhecido através do Filho. Só que o que nós observamos, que quando ele diz que o Espírito Santo que viria vos ensinará todas as coisas, aí nós temos que observar, em primeiro lugar, que é uma pessoa. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. O ministério do Espírito Santo já faz quase 2000 anos. Então, ou seja, o ministério do Espírito Santo é bem mais longo do que o ministério do Filho. E daí a ideia aqui de Jesus dizer que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Mas só que na sequência ele diz que além do Espírito Santo ensinar todas as coisas, ou seja, aquilo que ele não ensinou, o Espírito Santo também faria com que eles lembrassem do que Jesus havia ensinado, quando ele diz assim: fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu acho isso aqui fundamental, que nós temos aqui o Espírito Santo, ele vindo para dar continuidade aos ensinamentos que Jesus iniciou. Ele veio para lembrar, trazer à memória dos discípulos tudo o que Jesus havia ensinado e veio ensinar aquilo que Jesus não ensinou. Porque eu acho que isso é de suma importância. Porque, olha, Jesus, quando esteve aqui, nós vamos analisar o seguinte: quando Jesus esteve aqui, qual era a Bíblia que Jesus usava? Ele usava exatamente o Antigo Testamento. Essa era a Bíblia que ele usava, e mostrando que aquilo que estava no Antigo Testamento havia se cumprido nele. Então, além de Jesus ensinar as Escrituras do Antigo Testamento, mostrar o seu cumprimento nele mesmo, Jesus trazia outros ensinamentos para os seus discípulos, os ensinamentos da nova aliança. E esses ensinamentos que ele trouxe seriam lembrados pelo Espírito Santo quando Jesus subisse, voltasse para o Pai. Porém, o Espírito Santo, ele vindo, ele além de lembrar aos discípulos, aos seguidores de Cristo, aquilo que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou é interessante observar que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, inspirou homens para registrar e escreverem tanto os ensinamentos de Jesus, sejam retomando o antigo, retomando o Antigo Testamento, sejam as palavras que Jesus ensinaram, foram escritas nos evangelhos, como também Jesus usou, o Espírito Santo usou os apóstolos, os escritores sagrados que escreveram os livros do Novo Testamento, que foram também inspirados pelo Espírito Santo. Então, assim como o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela foi uma inspiração divina, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, o Novo Testamento também foi inspirado pelo Espírito Santo. E ali, então, nós temos que o Espírito Santo, através dos seus apóstolos, dos apóstolos de Cristo, dos evangelistas, dos missionários, o Espírito Santo, além de lembrar o que Jesus ensinou, ensinou coisas para que cada um pudesse transmitir através dos seus escritos, como, por exemplo, as epístolas, como, no caso, os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade não é um ato dos apóstolos, são atos do Espírito Santo. Tudo aquilo ali são ensinamentos do Espírito Santo. Então, a nível de escritura, nós temos o quê? Que aquilo que Deus tinha para ministrar, enquanto é revelação escrita, isso foi escrito no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo inspirou no Antigo,
inspirou, o que é uma das funções do Espírito Santo, é ensinar, ensinou através dos apóstolos, eles escreveram, e nós temos o registro disso na Nova Aliança, e é importante observar que Jesus disse que o Espírito Santo ele viria para ficar conosco para sempre. Então, o Espírito Santo inspirou os livros do Novo Testamento, que o cânon já foi fechado. Ali está tudo aquilo que nós precisávamos saber enquanto palavra revelada e inspirada por Deus, mas o Espírito Santo, ele continua nos ensinando, fazendo com que nós lembremos daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele continua nos orientando no estudo, na interpretação, na revelação, no conhecimento da revelação daquilo que foi inspirado, que está nas Sagradas Escrituras, e que não precisamos acrescentar mais nada. É Ele que nos orienta, o Espírito Santo é o intérprete por excelência das Escrituras Sagradas. E uma vez que a Bíblia ela não é exaustiva nos seus temas, na maioria dos seus temas, a Bíblia não tem uma explicação, um discurso exaustivo. Muitas coisas não estão, vamos dizer assim, não estão exaustivamente explicadas. O Espírito Santo, ele é dado à igreja, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, isso através do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos orienta para entendermos, inclusive, aquilo que não está escrito. Eu não estou querendo dizer com isso que aqueles que recebem de Deus uma orientação, recebem do Espírito a orientação, o conhecimento da palavra, que recebe a sabedoria da parte de Deus, que essas pessoas possam acrescentar livros à Bíblia ou escrever livros e chamá-los de igualmente inspirados, como é a Bíblia. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo ele nos orienta e naquilo que a Bíblia não foi exaustiva, ou até mesmo naquilo que não foi tratado na Bíblia, nós não podemos agora, diante dessas questões, achar assim, não, já que a Bíblia não fala disso, então eu posso fazer o que eu quero, porque a Bíblia nem diz que é certo e nem diz que é errado. Essa é uma desculpa que muitos têm inventado, inclusive muitos que se dizem religiosos, para poder viver uma vida distante da vontade de Deus. Porém, é necessário que nós entendamos que o Espírito Santo, quando Jesus diz que ele foi enviado para nos ensinar todas as coisas, é que em matéria de fé e prática, em tudo, absolutamente tudo, aquilo que você vier ou tiver que fazer, o Espírito Santo ele tem uma orientação para você. Seja no teu casamento, num negócio que você tenha que fazer, seja numa atitude que você tenha que tomar, numa palavra, numa decisão, num posicionamento. O Espírito Santo, ele é nos dado para nos dirigir, para estar conosco, nos orientando. Daí a extrema necessidade que nós temos de viver uma vida debaixo da direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que se nós somos guiados pelo Espírito, se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós somos guiados pelo Espírito. Então, o verdadeiro cristão não é aquele que se limita a, a assumir compromisso só com aquilo que a Bíblia fala claramente. Muitas coisas que acontecem na nossa realidade, na nossa atualidade, a Bíblia é um livro escrito
Aí a mensagem da Bíblia, há quase 2000 anos atrás, o Novo Testamento, que foi escrito por último, até basicamente antes do final do século I. Então, já tem aí pelo menos 1900 anos que a Bíblia foi escrita. Então, imagine para uma cultura de 1900 anos atrás, uma cultura, um povo, um contexto totalmente, já vai aí quase 2 milênios. Então, o homem, ele é o mesmo, sim, mas ele cria novas necessidades, surgem os problemas decorrentes do avanço da iniquidade, do avanço da ciência, etc. Então, o que fazer diante de um contexto totalmente novo, que não existia no contexto de Cristo? Imagina o tamanho das cidades daquela época, que as grandes cidades, hoje, se pegarmos aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, a cidade de Vitória da Conquista, com quase 400 mil habitantes, é, isso era, se colocar proporcionalmente, para aquela época, era o equivalente a várias cidades. Imagine pegar a nível de Brasil e a nível de mundo e os problemas que surgem em decorrência do crescimento das cidades e do aumento da ciência, etc. Então, há novas formas de problema, eu não diria nem novos problemas, mas nova forma de apresentar problema, porque tudo se repete debaixo dos céus. Mas o certo é que, independente da roupagem como o problema se aparece, independente do nível de desenvolvimento intelectual que nós estejamos vivendo, é necessário que nós tenhamos o cuidado de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo para não tomarmos decisões que estejam fora da vontade de Deus. Hoje nós sabemos que aquilo que era comum no passado, enquanto uma moral dentro da nossa cultura ocidental, que era os marcos da nossa cultura, os sustentáculos da nossa civilização milenar, hoje estão basicamente ruídos. Hoje serve de deboche, de crítica, de zombaria. Hoje nós que somos amantes e conservadores da palavra de Deus, dos valores milenares do cristianismo, do judaísmo, do cristianismo, somos considerados pessoas ultrapassadas, pessoas extremistas e todos predicativos negativos como pessoas que devem ser descartadas. E isso, a tendência é aumentar. Então, como nós devemos nos posicionar em um mundo totalmente às avessas, um mundo de ponta cabeça, qual deve ser o nosso posicionamento? Se a realidade que nós vivemos hoje, boa parte do que nós temos que encarar hoje, das decisões que temos que tomar, dos posicionamentos, das questões que nos envolvem, elas não existiam no tempo de Cristo. Então, onde entra aí a necessidade de uma vida diante de Deus? É exatamente porque vivemos num mundo outro. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja, ou ele veio estar conosco, exatamente para nos ensinar tudo o que Jesus ensinou aos seus apóstolos e o que está na Bíblia, e a nos ensinar a nos comportar diante desse mundo mau e perverso. Então, a realidade hoje, a realidade ideológica, essa cultura maligna, essa ideia do globalismo, no pior no sentido, não estou falando de globalização, do globalismo em termos de uma ideologia global, essa desconstrução da família, desconstrução da moral,
onde o errado passa a ser certo, o certo passa a ser errado, como nós iremos nos comportar, o que nós iremos fazer, como nós iremos acertar diante desse contexto? Somente através da iluminação do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele diz que o Espírito Santo mais aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Isso não é um mero detalhe. Você ter uma vida cheia do Espírito, você buscar a presença, a orientação do Espírito Santo, não é uma mera opção, é uma necessidade. Isso é questão de sobrevivência, é questão de vida ou morte. Ou você tem o Espírito de Deus na sua vida, para você saber como se comportar no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, faculdade, na escola, na comunidade religiosa, inclusive, porque o mal alcançou todos os lugares, é necessário que você tenha o Espírito de Deus na sua vida. Ah, não, mas meu pastor falou, ali fala no nome de Deus. Não é porque alguém se diz pastor, ou seja pastor, ou porque fala no nome de Deus, que você deve engolir tudo. Você tem que ter discernimento espiritual. Existem homens, verdadeiramente homens de Deus na atualidade? Existe sim. Como também existe em número maior muitos malandros, pilantras, muitos mensageiros de Satanás. Mas mesmo o verdadeiro homem de Deus, ele é um homem. Ele pode dar lugar ao inimigo, como nós temos exemplos na Bíblia, o exemplo clássico é o exemplo de Pedro, que fez uma revelação que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, ele recebeu essa revelação do Espírito Santo, mas um pouco mais à frente, ele é usado por Satanás para tentar impedir Jesus de ir à cruz. Então é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo na nossa vida. E Jesus disse exatamente que o Espírito Santo, ele seria enviado, seria dado a nós exatamente para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar dos seus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o verso 27, ele diz o seguinte: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu acho bem interessante esse texto, porque Jesus, ele disse: olha, eu deixo-vos a paz. Aí ele vai e reforça: olha, a minha paz vos dou. Eu não só apenas vou deixar a minha paz com vocês, porque quem deixa algo pode deixar e depois vir requerer, vir buscar, pedir de volta. Mas ele diz: olha, eu não só deixo a vocês a minha paz eu vos dou. Não é algo emprestado, eu estou dando a vocês a minha paz. O que é a paz de Cristo? É a presença de Cristo em nossa vida. Como é que Jesus habita em nós? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, o lugar do Espírito Santo é dentro de nós. Não é entre nós, também ele está, mas é dentro de cada cristão. Esse é o lugar do Espírito Santo. Daí Jesus dizia: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele, ao ressuscitar, ele sopra sobre os cristãos, os discípulos, o Espírito Santo. No Pentecoste, o Espírito é derramado. Então, ele nos deu a paz. Então, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dar, porque a paz do mundo é ilusória. A paz do mundo é conquistada, por exemplo, com a guerra. A paz do mundo não é duradoura. Você faz um acordo para ter paz, muitas das vezes esse acordo é debaixo de ameaça. Enquanto um cumprir a parte, o outro mantém o acordo de paz. Se não cumpriu aquela parte, a paz é rompida. E a paz que o mundo dá é a troco, é da guerra. Então, deixa a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não tenha temor diante da realidade que eu vou para o Pai, de que vocês irão enfrentar um mundo difícil que jaz no maligno. Vocês não fiquem perturbados. Não fiquem perturbados como se tudo estivesse acabado e nem também fiquem atemorizados, porque vocês têm dentro de vocês a minha paz. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, é, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Verso 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Olha, vocês ouviste que eu disse para vocês que eu irei, mas que eu voltarei para vós. E aqui eu acho interessante essa expressão, porque é uma espécie de uma exortação que Jesus faz aos seus discípulos e também para nós, quando ele diz o seguinte, ó, se me amasseis, se vocês me amassem da maneira como deveria amar, vocês ainda vão amadurecer, e todos os discípulos amadureceram no amor. Eles, a não ser aquele que traiu Jesus, eles, quase todos eles, exceto João, que mesmo assim foi exilado, mas eles morreram pelo amor do Evangelho, eles amadureceram. Então aqui Jesus disse, olha, se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, se vocês me amassem, vocês, ao invés de ficar perturbado e com temor, atemorizado, vocês ficariam alegres, porque eu estou indo para um Pai que é maior do que eu. O que ele quer dizer com isso? Enquanto homem, enquanto aqui estou, eu estou como um homem. O Pai que me enviou, eu estou a serviço do Pai. Mas uma vez que eu estou indo para o Pai e sou o intercessor de vocês, sou a graça do Pai, sou o vosso advogado, e o Pai é maior do que eu, vocês, ao invés de ficarem tristes, vocês deveriam se alegrar, porque eu estou indo para o Pai. Então ele diz exatamente, olha, se me amassem, se vocês entendessem de fato, e vocês me compreendessem na totalidade, porque os próprios discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus de então, eles esperavam um Messias político, não entendiam ainda plenamente, tanto é que eles se escandalizaram com a morte de Jesus, abandonaram a Jesus, traíram a Jesus, de uma forma ou de outra, eles traíram. Então ele diz, olha, se me amasse, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Verso 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça. Estou dizendo para vocês agora, antes que aconteça, estou dizendo que eu vou para o Pai, para que quando acontecer vocês virem eu subindo para o Pai, vocês acreditem no que eu estou falando. Por isso que eu já estou falando agora, porque isso vai acontecer. E eles viram, de fato, Jesus subindo para os céus, comprovando que ele iria e que ele era o próprio Deus que estava entre eles, dando a eles uma confiança maior no Jesus que eles seguiam. Ele diz: olha, eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem naquilo que estou dizendo, que eu vou para o Pai. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Aquele vai, tem um sentido bem mais amplo, mas ele vai ser tirado, ele não estará mais com os seus discípulos, aqui ele já aponta para um contexto de perseguição. Aqui também tem um cunho escatológico, o príncipe desse mundo fala do inimigo, de Satanás. Os discípulos seriam perseguidos, a igreja seria perseguida, foi no passado e continua no presente. E ele diz: olha, já não vou estar convosco direto,
porque o príncipe desse mundo se aproxima e ele não tem nada a ver comigo, então já estou advertindo vocês, daí a necessidade de vocês receberem o Espírito Santo, e daí enviarei o Espírito Santo. E aí, verso 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então, ou seja, olha, já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Ou seja, o maligno não tem nada a ver comigo, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Estou indo para o Pai, fiz a vontade do Pai, que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Aí Jesus os chama para saírem daquele lugar, para irem para outro lugar, continuar a missão. Então, esse é o texto, e aqui o foco da lição. Eu detive aqui nesses já 40 minutos passaram para mostrar aqui exatamente a questão do papel do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo enquanto uma pessoa que veio com finalidades, ministério bem específico, que é ensinar e lembrar o que foi ensinado. Comentário, introdução. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Então, a lição que vai tratar do Espírito Santo, que é a disciplina que trabalha com isso dentro da teologia, é a pneumatologia. Primeiro tópico, a pessoa do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa, como nós já falamos. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, ou seja, tem identidade própria, age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, ele tem uma mente, consciência, o que comprova a sua racionalidade. Ele pode ser entristecido no nosso relacionamento com ele, quando pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Ele pode ser entristecido, o que envolve a sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar, que é a missão principal que eu falei do Espírito Santo, que demonstra a ideia de ensinar, de lembrar, demonstra a inteligência e uma comunicação consciente. Ele guia os crentes, função que exige o quê? A ideia de guiar é uma função que exige entendimento e relacionamento. Então, ele é um ser relacional, ser pessoal, que relaciona assim como Jesus. A ideia do guiar, que envolve essa ideia da, da, do entendimento, do relacionamento. Ele distribui dons soberanamente, que confirma sua vontade e ação. Ou seja, ele distribui os dons, então ele tem vontade própria, porque os dons do Espírito são distribuídos como o Espírito Santo quer, segundo a sua vontade. Isso aqui é muito interessante. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Chamar, designar, delegar, né, tarefas é uma função de uma pessoa, e o Espírito Santo faz isso. Negar a sua pessoa, ou seja, negar o Espírito Santo é mutilar a Trindade. Não tem como você abraçar um e deixar o outro. Não, eu creio em Deus Pai e Deus Filho, mas não creio em Deus Espírito Santo. Não é possível. Os três são apresentados na Bíblia,
por mais que vá além da nossa compreensão, mas eles são apresentados e, no mínimo, pela fé, nós temos que enxergar aquilo que a Bíblia mostra. Temos que aceitar, melhor dizendo, aquilo que a Bíblia mostra, mesmo que seja algo que vá além da nossa falível compreensão, razão. Subtópico 2: pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Então, em essência, Deus é um só, mas ele subsiste em três pessoas. Não são três essências. São três pessoas, porém, que possuem a mesma essência. A palavra essência não é ainda o termo essencial, mas como a linguagem humana ela é incapaz de dar conta de muitas coisas, pensamento de muitas coisas, é o termo que nós achamos. A palavra essência. Haverá críticas dessa nomenclatura, sim, mas vamos chamar de essência, uma essência espiritual, não essência no sentido de algo material. Então, ele subsiste em três pessoas distintas, embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Então, é uma unidade composta de três pessoas e o Espírito Santo é uma dessas pessoas. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias. Essa distinção é essencial para refutar heresias como o modalismo. O modalismo é que ensina que é a ideia do unicismo. O modalismo ele vai trabalhar que, na verdade, é uma pessoa só que apresentou em modos diferentes. A mesma pessoa apresentou como pai, a mesma apresentou como filho e a mesma se apresentou como Espírito Santo, mas que é uma única pessoa, que apresenta em modalidades diferentes. Isso é uma heresia, isso não tem base bíblica. Então, essa distinção da pessoa e do Espírito Santo é fundamental para combater heresias como o modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina, e para combater o arianismo, que nega a divindade do Filho e do Espírito Santo, é uma outra heresia, que o arianismo nega que, no caso, o Filho e o Espírito Santo são pessoas divinas, nega. E uma outra heresia é os pneumatômacos. O que eles pregam? Eles vão negar a deidade. Negam a deidade do Espírito Santo, nega a deidade, nega a existência enquanto Deus. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas é plenamente Deus. Terceiro subtópico, o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. A palavra consolador, que é a tradução do grego, é paráclito, ou paracleto, e a questão de pronúncia. Então, consolador significa aquele que encoraja, que conforta. Essa é a função do consolador. É um ajudador que auxilia nas necessidades, é um advogado que intercede ou defende alguém perante a autoridade. Então, Jesus, o Espírito Santo, enquanto outro consolador, e Jesus também é um dos consoladores, vamos dizer assim, né, e da divindade, é a ideia do ajudador, daquele que advoga uma causa frente a uma autoridade. Jesus, então, é o nosso advogado diante de Deus. O Espírito Santo também, ele é o nosso advogado. Isso aqui é bem interessante, porque ele é o ajudador. Então, essa é a ideia do Paráclito.
O vocábulo Paráclitos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isso é, alguém da mesma natureza de Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Então, o Espírito Santo é Deus na vida dos salvos. Tópico 2: a divindade do Espírito Santo. O debate filioque, é o primeiro subtópico desse tópico 2. A expressão latina filioque ou filioque significa e do filho, e do filho. Essa expressão foi inserida no credo niceno no credo niceno constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e do Filho. Então, essa ideia do filioque significa e do Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque o Filho foi quem diz que mandaria. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, como Jesus disse. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Deus enviou, isso está em Romanos 8, verso de número 9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, Gálatas 4, 6. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômatos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé, que confirmava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo merecem adoração e serem glorificados. Subtópico 2: os atributos divinos do Espírito são os mesmos da Trindade, do Pai e do Filho também. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, consolador, onisciência, onipresença, eternidade. Todos esses atributos podem e são atribuídos ao Espírito Santo. Eternidade. Ele não passou a existir no Pentecoste, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas, é inerente a ele, não foi recebida da parte de Jesus, é inerente à sua natureza. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Terceiro subtópico: símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo. Gente, aqui são símbolos, não é dizer que o Espírito seja essas coisas, são símbolos que apontam para a característica do Espírito. Um dos símbolos é o fogo, que é utilizado para retratar, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, que simboliza a pureza, a presença, o poder de Deus. Um outro símbolo é a água, que o Espírito Santo flui da palavra como água. Águas vivas que refrigeram o crente, que revestem de poder o crente. O vento, que refere à natureza invisível do Espírito Santo, como um vento que sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é tudo aquele nascido do Espírito. No Pentecoste, ele é representado pelo som como de um vento, no caso do Pentecoste. Também o óleo, que é usado como luz, como unção, simboliza a consagração do crente a Deus através do
Espírito Santo que consagra o crente para o serviço, ilumina a mente do cristão para o entendimento das Escrituras. Outro símbolo do Espírito lá quando, por exemplo, Jesus estava sendo batizado, que ele desceu em forma de pomba. Ali não é que o Espírito Santo é uma pomba, em espécie nenhuma, mas ali era o Espírito descendo em forma de uma pomba, era um símbolo da paz, da mansidão. O próprio Jesus, ele fala sobre aprender dele, que é manso e humilde de coração, e é também uma característica do Espírito Santo. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo. E, por fim, o último tópico da lição, as obras do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo e a encarnação. Uma das obras do Espírito Santo foi exatamente no processo da encarnação. Maria, ela se viu grávida do Espírito Santo. Ali o anjo Gabriel diz o quê? Que o Espírito Santo descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá. Então, te cobrirá. Então, nós temos aqui na geração de Jesus, o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Maria concebeu do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é filho, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Embora ele tenha uma humanidade marcada, um nascimento enquanto humano marcado na história, mas ele é filho do Pai no sentido de uma eterna geração. Nós já falamos isso em outra lição. Pois foi gerado na eternidade. O vento é uma ação trinitária. O evento, melhor dizendo, o evento é uma ação trinitária, o evento do Espírito Santo da encarnação. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. O Pai envia, o Filho se torna humano e o tornar humano é uma obra do Espírito Santo na concepção, no caso, de Maria. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus pode realizar. Segundo subtópico, o Espírito Santo e a ressurreição. O Espírito Santo, papel também fundamental na encarnação de Jesus e na ressurreição de Jesus, e o Espírito Santo opera um papel na nossa identidade, na nossa santificação. O Espírito Santo operou na ressurreição de Jesus, operará na nossa ressurreição e também no nosso processo diário de santificação. O Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atributos exclusivos de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, seu Espírito Santo, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita em nós, garantindo a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Portanto, o Espírito Santo é Deus. A atuação do Espírito Santo nessa obra comprova sua plena divindade. Último subtópico, terceiro. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo não apenas nos convence,
nos convence do pecado, mas também, como está lá em João 16:8, mas também promove transformação, segundo os Coríntios 3:18. Promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Efésios 1:4. A santificação possui duas dimensões. Uma dimensão posicional, que é no momento da conversão, nós somos separados para Deus, ocupamos essa posição de justo, e o outro aspecto da santificação é o aspecto progressivo, ou seja, como um processo contínuo de transformação. Ou seja, nós somos santos em Cristo, aí posicionalmente e progressivamente o Espírito Santo está nos santificando até o dia do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, que dará no arrebatamento da igreja, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e adverte: não entristeçais o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do espírito. E essa ação atesta a deidade do Espírito, atesta que ele é divino, contra a heresia que não confirmava a deidade do Espírito Santo, pois apenas Deus pode transformar o coração do homem, como o Espírito Santo o faz. Por fim, a conclusão. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da Igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo chegue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus ele continue falando ao nosso coração, que nós possamos valorizar a obra de Cristo e buscar a presença do Espírito Santo para a nossa vida, porque é impossível um viver cristão sem a presença do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração de uma maneira poderosa. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida e da tua família, em nome de Jesus. Amém.